O destino existe. As pessoas são escolhidas para fazer algo ou elas escolhem fazer algo. Na Bíblia existem muitos pontos que divergem as pessoas em ideias, mas independentemente se as pessoas discordam, nada pode mudar o que está escrito. Sendo assim, um dos pontos mais debatidos no seio cristão é a predestinação. Seria a predestinação uma farsa ou seria o livre-arbítrio apenas uma fachada? É o que nós vamos verificar agora. A palavra predestinação significa eleger desde a eternidade. Exemplo, afirmou Deus que predestina os justos, ou destinar com antecedência, ou seja, mostra que algo foi destinado ou alguém foi eleito a realizar alguma ação. Para sabermos se é bíblico, devemos nos perguntar: será que na Bíblia Deus já destinou algo para acontecer? Ou se as coisas na Bíblia foram feitas desde o princípio para serem conforme um plano pré-elaborado? Temos de ver as respostas nas próprias Escrituras. Então vamos ver se Deus predestinou as coisas para acontecerem ou não. Como já vimos a definição, vamos analisar a veracidade desta doutrina em 3 pontos. Primeiro ponto, vamos ver o termo ou a termologia. O termo predestinação ou predestinado, vamos ver se encontra-se na Bíblia ou não. Segunda forma de analisarmos, vamos ver se o conceito da predestinação se encontra na Bíblia, ou a essência dessa doutrina se podemos encontrar na Bíblia de alguma maneira. E terceiro, vamos analisar casos práticos que demonstram ou não a existência da predestinação na Bíblia. Falando da termologia ou do termo em si, predestinado ou predestinação, na Bíblia vemos que Deus trata os seus filhos como pessoas predestinadas, de uma maneira mais direta possível, como mostra Paulo. Bem-aventurado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui vemos que a palavra predestinação se encontra na Bíblia e é usada para tratar os filhos de Deus. Ainda na mesma carta, Paulo diz: nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E agora, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: e sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Ao menos que alguém queira discutir com a Bíblia, vemos claramente que o termo predestinação ou predestinado é usado na Bíblia para Deus tratar aqueles que serão salvos ou que já são salvos para Deus mesmo antes de nascerem. Logo entendemos que são pessoas que Deus já tinha nas contas desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Nesta passagem, Pedro mostra que o Senhor Jesus Cristo já tinha pago o preço antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, Jesus já tinha salvo os seus filhos do pecado, que ainda sequer haviam pecado e nem existiam ainda. Numa outra linguagem, Jesus já tinha morrido antes da sua crucificação, pois podemos ver na passagem a seguir: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação
do mundo. Falando do conceito em si, neste ponto vamos ver se o conceito da predestinação se encontra na Bíblia, porque o termo já encontramos nas Escrituras. Ainda assim, podem ter pessoas que possam dizer que tiramos o texto fora do contexto, que tem que se analisar o contexto, então é isso que vamos fazer. Tomemos como exemplo Judas. Todos sabemos o que ele fez e podemos dizer que ele traiu Jesus, não é? E podemos dizer que ele escolheu trair Jesus, não é? Não é bem assim, pois já estava predestinado que Judas trairia Jesus, como podemos ver na Escritura quando Jesus estava orando. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus aqui orava pelos seus discípulos, e ele diz categoricamente que ele cuidou de todos e que o único que se perdeu foi aquele, tratando de Judas, que foi chamado de filho da perdição. E ainda diz que estava escrito que Judas deveria se perder por ser filho da perdição. Podemos tomar outro exemplo, Faraó com Moisés. A Bíblia mostra que Faraó estava com o coração duro e não queria libertar Israel. Mas sabemos o motivo que fez o seu coração ficar duro. Deus é quem endureceu o coração de Faraó. Pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Podemos ver que Deus endureceu o coração de Faraó porque ele endurece quem ele quiser. Um argumento que as pessoas usam é que se Deus predestinou tudo, por que ele ainda fica mais triste? Paulo também responde a esta questão. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Paulo afirma que Deus fez vasos, tratando aqui de pessoas, para a perdição e outros para a salvação. Isto é o que está escrito. E agora vamos ver os casos práticos, se é que existem, de pessoas que foram predestinadas ou não. Não podemos falar de casos práticos sem citar Romanos 9, onde Paulo mostra que Deus amou um e odiou outro sem motivo algum, simplesmente porque quis e porque pode. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai, pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Aqui Paulo mostra que Deus amou Jacó e odiou Esaú, mesmo antes de eles nascerem, e antes de terem feito algo bom ou mal, só porque ele preferiu Jacó. Paulo ainda diz que não é por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, se Deus não quiser te chamar, ele não vai te chamar, porque não quer. Simples assim. Alguém pode dizer: bom, isso não é justo, um Deus justo não agiria assim. Vamos ver o que Deus responde a essa indagação. Que direis, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. A salvação não é para quem quer, é Deus quem escolhe. Isso é o que a palavra de Deus diz. E por mais que possamos debater, não vamos mudar o que está escrito. Deus disse a Moisés que ele terá misericórdia, não de quem orar mais, não de quem chorar mais, mas de quem ele quiser ter misericórdia. Mas antes que alguém fique desnorteado, deixe-me esclarecer melhor este ponto. Deus não é extremista, como mostra o calvinismo. Para nós entendermos a predestinação, devemos entrar na mente de Deus agora. Ora, Deus sabe de todas as coisas,
mesmo antes de acontecerem. Deus conhece tudo e todos, cada respiração, o número de bater das asas de uma mosca. Deus conhece. Então, sendo assim, antes de criar o homem, Deus já sabia quem seria salvo e quem não seria salvo. O que Deus fez é simplesmente agrupar essas pessoas que já seriam crentes para que crescem juntos nele, em Deus, a seu tempo. Por exemplo, Deus viu que no tempo de Jesus, os que creriam nele seriam os apóstolos. Talvez o apóstolo Pedro teria que nascer em uma cidade qualquer longe de Jesus. Talvez Mateus seria um romano ao nascer, mas ele creria em Jesus. Então Deus simplesmente os fez estar unidos em um único ponto, porque ele sabia que eles seriam crentes e unidos. Então os tornou apóstolos juntos, porque eles já estavam predestinados a crerem. E os fariseus, pelo contrário, também foram agrupados, mas por serem incrédulos. Podemos concluir que a predestinação são pessoas que Deus já sabia que seriam salvas. Então, Deus fez com que na terra tudo corresse de uma forma a levar essas pessoas na verdade. Porque aqueles que Deus viu na sua mente, que não seriam salvos antes da fundação do mundo, não creriam nele em nenhum tempo. Nós não somos Deus. Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo. Mas nós, como seres humanos, não sabemos. Então devemos agir corretos e trazer os outros a Cristo, pois nós não temos a mente de Deus para definir quem é salvo e quem não é. Mas Deus não se surpreende. Quando alguém se torna um cristão, por exemplo, Deus já sabia disso. Mas nós, como seres humanos, vamos ficar surpresos em saber que alguém entregou sua vida para o Senhor Jesus. O que nos mostra que devemos pedir a Deus misericórdia, pois a nossa vida não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor Jesus. E não há obras que possam nos salvar, somente a misericórdia de Deus, como disse Jesus a Pedro. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Este foi o vídeo. Não esqueça que a tua salvação depende somente de Deus. Então peça a Ele para ser salvo, implorando por misericórdia, com temor e tremor. Que Deus abençoe a tua alma, que Deus te abençoe.